Bom, já que essa versão recursiva de Fibonacci não é legal, porque tem uma complexidade computacional, vamos dizer aqui, pertencente. É de ordem exponencial, né? Crescimento exponencial não é bom, a gente quer crescimento polinomial, crescimento exponencial nunca é bom. A gente pode tentar melhorar esse algoritmo, né? Ele tinha dado uma sugestão que seria armazenar os valores já calculados para testar. Se eu já calculei, eu não preciso fazer a chamada recursiva. A gente vai ver essa técnica numa outra aula mais para frente, que é chamada de memoization. Não é memorization, como poderia sugerir, de memorização, mas é de memoization ou memoization, que seria de fazer uma espécie de memorando, fazer um memo do que já foi calculado. Na verdade é uma coisa ligada à memorização, sim, mas o nome que é dado são algoritmos de memoization, tá? Mas a gente vai fazer isso depois com outro contexto, que poderia ser feito aqui também, mas eu vou aproveitar numa aula de programação dinâmica para mostrar isso. Onde eu testo. Se o valor já foi calculado, eu retorno ele direto. Se não foi calculado, aí eu faço a chamada recursiva. Mas essa versão continuaria tendo a mesma complexidade computacional, com que fazer algo muito mais simples aqui. Eu inicializo aqui, por exemplo, vou botar aqui fib versão 2, né, de n, e vou começar aqui com uma variável A recebe 1, variável B recebe 1. Boto aqui o n não, vou botar uma variável i contadora aqui, você já tem os dois primeiros valores calculados aqui. Eu boto aqui o i igual a 2, aí eu escrevo aqui um enquanto. Poderia ser um forzinho que vocês gostam. Enquanto i menor é igual a n, o que eu faço? C recebe A mais B, certo? Então aqui é a variável A, variável B e variável C. Aqui está com 1, aqui está com 1. Na primeira passada, isso daqui recebeu 2. Só que como isso daqui é uma iteração, é uma repetição, na volta eu preciso que o A e B contenham os dois últimos valores, né? Então, para preparar a iteração para a próxima passada, o que eu tenho que fazer aqui? A igual a C. O A recebe B. A recebe B, que eu preciso pegar esse valor e jogar para cá, e B recebe C. Fazendo isso daqui, eu preparo para a próxima chamada, né? Ok? Agora eu vou ter esse cenário aqui, ok? Na passada seguinte, C recebe A mais B, o C vai receber... falta uma coisa importante aqui, né? I mais, senão esse troço não sai daqui nunca. I mais, senão isso não termina nunca. Na próxima passada, 1 mais 2 aqui, o C recebeu 3, beleza? Para preparar para a próxima passada da iteração, esse cara recebe 2, esse cara recebe 3, de modo que quando eu vier aqui, C recebe A mais B, C recebeu 8. Porra, muito mais simples do que aquela coisa recursiva ali, né? Quer dizer, 8. 3 mais 2, 5. Já estou pensando no 5 mais 3, desculpa. Já estou pensando no outro, que é esse aqui agora, né? Eu vou botar o 3 aqui, o 5 aqui, 5 mais 3, 8. Ok? Então eu tenho, em princípio, um algoritmo com uma complexidade computacional muito melhor do que a versão recursiva. Por quê? Qual a complexidade computacional disso aqui? Ele vai interromper quando o i estiver chegado a n, e aqui basta dar um printf c. Esse algoritmo aqui a gente não precisa fazer muita conta, mas aqui eu tenho uma instrução sendo executada, aqui eu tenho mais uma, aqui eu tenho mais uma, fazendo a conta da complexidade exata, né? E para depois usar a ordem de complexidade. Aqui, pelo menos aproveito e rever como é que se calcula a complexidade exata. Uma instrução, aqui mais uma instrução, aqui mais uma, aí aqui eu vou de 2 até n. De 2 até n são feitos quantos passos? Esquece o cabeçalho, vamos ver o conteúdo aqui dentro. Não, de 2 até n. Porque o cabeçalho executa mais uma vez. Não, conteúdo interno. De 2 até n. Vamos supor que o n seja 5. Ele vai fazer 2, 3, 4 e 5. Certo?
Então aqui eu sei que tudo que está aqui dentro vai ser feito n menos uma vez, não é isso? Isso. N menos 1, n menos 1, n menos 1 e aqui também n menos 1. E o cabeçalho? Sempre uma vez a mais. N. Se a gente somar isso tudo aqui, a gente vai ter uma complexidade pertencente a θ de n, não é? Que aqui vai dar 4n menos 4 mais n mais 3. 4n menos 4, somando isso tudo, mais n 4 mais... depois, menos Deu 5n, né? 5n menos 1. 5n menos 1 é a complexidade exata desse cara aqui, que a gente pode resumir como sendo θ de n. Vamos comparar θ de n com φ elevado a n. T versão 2n pertence a θ de n. Quem é mais barato computacionalmente? Isso aqui, né? Porque esse aqui é polinomial, isso daqui é exponencial. Polinomial é sempre bom, esse sempre entre aspas, pelo menos quando comparado com exponencial. Exponencial estoura tempo de execução e faz com que a gente classifique os algoritmos como inaceitáveis, tá? Depois a gente vai formalizar isso direitinho. Enquanto que polinomial, teoricamente, é bom. Resolver um problema em θ de n, ou O de n, é muito bom. Mas aí eu pergunto, podemos fazer melhor? Pode. Como? Você já sabe que eu avisei antes, né? Dividir para conquistar. Mas como? Divide and conquer. Dividindo e conquistando. Dividindo e conquistando. Muito bom! Vocês são geniais. Curti? Até aqui está ok, gente? Alguma dúvida até aqui? A gente só não sabe como melhorar ainda, né? Como dividir para conquistar pode melhorar essa coisa? Vamos lembrar de uma coisa chamada recursive squaring. Nós já vimos isso. Eu mostrei para vocês que a gente consegue elevar um número real a uma potência inteira positiva num tempo log de n. Estão lembrados? Não. That worries me sometimes. Se eu tenho um método power, um número x elevado a n, eu quero computar isso, eu sei que x elevado a n é igual, se for par, se o x for par, x elevado a n sobre 2 vezes x elevado a n sobre 2, certo? De modo que, eu só preciso calcular o x elevado a n sobre 2 e depois multiplicar esse resultado por ele mesmo, não é? E se n for ímpar, x elevado a n menos 1 sobre 2 vezes x elevado a n menos 1 sobre 2 vezes o x. Lembra que eu mostrei isso para vocês? Sabendo isso daqui, a gente vai conseguir escrever um algoritmo que vai ter a seguinte complexidade, olha só. Vou escrever o algoritmo direto aqui, tá? Se n for igual a 1, não, se n for igual a 0, o que eu faço? Retorna 1. Retorno 1. Retorno 1. E se o n não for igual a 1? Se o n não for igual a 0, o que eu tenho que fazer? Testa, separa o isso. Teste, separa o sem ímpar, né? Eu vou botar aqui, se n par. Como é pseudocódigo, a gente pode escrever isso, né? Não preciso botar se o resto da divisão de n por 2 é 0. Basta se n é par. Então, eu retorno, mas retorno o quê? Aliás, eu não vou retornar direto, não. Lembrar de calcular uma variávelzinha y que vai receber o quê? Power passando n sobre 2 vai receber a própria função power de x passando n sobre 2, certo?
e depois eu retorno o quê? Y Y vezes Y. Retorno Y vezes Y. Ok? Porque eu calculo um x elevado a n sobre 2 recursivamente, armazeno a variável y, depois retorno y vezes y. Repito, por que a gente não pode botar aqui power e depois multiplicar por power de novo? A gente até pode, mas por que não vale a pena? Vou fazer uma chamada recursiva para calcular x elevado a n sobre 2. Depois vou fazer a mesma chamada recursiva para calcular o mesmo valor. Pô, chama uma vez só, armazeno uma variável auxiliar aqui, y, depois multiplico por y por y, retorno, né? Se não, ou seja, se não for par, é um procedimento parecido, só que o y vai receber, quer dizer, podia ter colocado, não, vai ter que ficar dentro mesmo, não tem problema. Power de quem? Do x elevado N sobre N mais 1. N menos 1. n menos 1 sobre 2, que é o expoente, e aqui eu vou retornar o quê? X vezes Y vezes Retorne y vezes y vezes o próprio x. Definição aqui. Calculei esse cara recursivamente, tá? E estou multiplicando ele por ele mesmo pelo x. Então aqui eu tenho um algoritmo que calcula um x elevado a n. Com que complexidade computacional? Log de 2? Log de 2 seria constante, seria bom pra caramba. Então log na base 2. Log na base 2 de n. Por quê? Porque ele divide sempre por 2. Sim, vamos ver como é que a gente chega lá, né? Vamos escrever a relação de recorrência para esse algoritmo aqui. Porque esse é um algoritmo recursivo, a complexidade computacional dele é expressa por uma recorrência. T de n é igual. Eu tenho quantas chamadas recursivas aqui? Duas. Só que uma está no então, outra está no senão. Isso significa que na recorrência vão aparecer quantas chamadas recursivas? Só uma, né? E o tamanho do subproblema que eu passo para a chamada recursiva qual é? É metade. Sempre a metade, né? Não importa que é n menos 1 sobre 2, mas é da ordem de metade, né? Então é t de n sobre 2, mais algum trabalho constante aqui de fazer a divisão. Né, eu dividi para conquistar. Mais algo que seria θ de 1 que eu vou botar aqui como K. Aí a gente quer resolver a recorrência. A gente tem um teorema que resolve essa recorrência aqui de cara. Não é o primeiro cara. Não. A gente precisa confrontar o f de n, né, no nosso caso do teorema mestre, confrontar o f de n com n elevado ao log de a na base b. N elevado ao log de A na base B, o log de 1 na base 2. Quanto é o log de 1 na base 2? Quanto que é o log de 1 em qualquer base? Zero. Então isso daqui é N elevado a zero, que é uma constante. Quando empata o N elevado ao log de A na base B com o F de N, quando empata, no teorema mestre nós temos o caso 2. No caso 2, o T de N é θ de quê? De F de N, nesse caso aqui, o N elevado ao log de A na base B, que é uma constante, vou escrever aqui depois a gente tira, vezes log na base 2 de N, que a gente ainda pode escrever simplesmente como sendo θ de log na base 2 de N. Certo? Lembrar? Caso 2 do teorema mestre. Eu tenho um empate aqui do f de n com n elevado ao log de a na base b. No caso do empate, eu pego esse n elevado ao log de a na base b e multiplico por log na base 2 de n. Caso 2, log de n. Olha como ficou fácil resolver a recorrência quando a gente pode usar o teorema mestre, né? Ficou facílimo. E a gente não está resolvendo a recorrência à toa, está resolvendo a recorrência para saber a complexidade deste algoritmo aqui. Estamos utilizando um recurso matemático para resolver um problema de algoritmo. Ok? Eu sempre gosto de vender o peixe da matemática, né? Ela é útil, né? Está usando ela aqui em algoritmo. Você não estuda matemática discreta à toa. O resultado está aplicável aqui.
Isso daqui, essa estratégia se chama Recursive Squaring. Square de quadrado, né? Squaring. E aí minha pergunta, será que a gente não consegue calcular Fibonacci utilizando um recurso desse tipo para ter algo melhor do que θ de n? Nossa primeira tentativa foi essa, exponencial, muito ruim. Nossa segunda tentativa de calcular Fibonacci foi θ de n, o que não é tão ruim assim, é bom, mas a gente ainda pode fazer melhor. We can do better. Recursive Square. Só que para isso, desculpa, alguém vai copiar aqui não? Ah, tem vídeo, não tem o vídeo. A gente pode cancelar e copiar. Na verdade, esse algoritmo aqui você já tem no caderno, tá? Eu escrevi aqui de novo para explicar, mas já tem no caderno. Aquele ali, desculpa. Não esse aqui, aquele ali. Estou apagando porque não tem, né? Por isso que eu parei aqui, para eles queriam copiar, não, por causa do vídeo, tudo bem. Existe um teorema que a gente vai utilizar. Envolve matriz, e quando envolve matriz fica muito legal. Existe um teorema que diz que essa matriz 4x4 formada pelo termo n mais 1 de Fibonacci aqui, o enésimo termo aqui e aqui, e o termo enésimo menos 1, o termo n menos 1 aqui, é igual a matriz 1, 1, 1, 0 elevado a n. Igual. Ao elevar esta matriz, por exemplo, a terceira potência, se eu pegar e calcular essa matriz ao cubo, eu vou ter aqui o quarto termo de Fibonacci, aqui o terceiro e aqui o segundo. Se eu levar essa matriz à décima potência, se eu souber calcular essa matriz elevada à décima potência, eu vou ter aqui o termo 11, aqui o termo 10, o termo 10 e o termo 9. Então, se a gente conseguir resolver esse problema aqui, num tempo log de n, e parece que a gente sabe elevar coisas a um expoente n num tempo logarítmico, não parece? Ó, se eu sei fazer isso para x, que é um número qualquer, elevado a n, num tempo log de n, a gente vai ver que elevar essa matriz, que é uma matriz 4x4 a n, também vai ter a mesma complexidade log de n, certo? A gente só precisa provar que isso aqui funciona, né? Eu estou dando aqui um teorema. Como é que a gente comprova que isso aqui funciona? Isso aqui é uma dessas coisas assim, inspiração divina. Se bem que hoje a gente ainda vai ver uma pior ainda, de caso de inspiração divina. Mas esse daqui é interessante. Como é que a gente prova que isso daqui funciona? Indução, né? Boa e velha indução. Caso base. Tem um caso base? 1 a 0. Vamos levar um, né? É mais bonito se eu levar a matriz a 0 aqui. 1. Tem um, repito a matriz aqui toda bonitinha, né? Se eu trocar ele por 1 aqui vai dar o f de 2, f de 1, f de 1 e aqui o f de 0. Se eu trocar só n por 0 vai aparecer um f de n menos 1, vai ficar estranho. Isso aqui é igual a 1, 1, 1, 0. Tá certo? O termo 0 de Fibonacci é 0, o termo 1 é 1, o termo 1 é 1 e o termo 2 também é 1. Né? É um caso base, está aprovado. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, né? A gente tem que provar que isso daqui é válido para todo n. E a gente provou aqui no caso base. Agora eu vou
eu preciso provar isso daqui, mas eu preciso provar isso daqui utilizando hipótese de indução, né? Eu preciso supor que isso daqui é verdade. Eu preciso supor que isso daqui é verdade. Agora, não para todo N. Eu preciso supor que isso daqui é verdade para N. Então, isso vai ser a hipótese de indução. Supondo que isso daqui é verdade para N, substituindo aqui, se eu conseguir chegar em isso daqui ser verdade para o N mais 1, ou seja, onde eu quero chegar? Quero chegar que o Fn mais 2, Fn mais 1, Fn mais 1 e aqui o Fn. Eu quero chegar onde? Quero chegar que isso daqui é igual a elevado a N mais 1. Certo? Indução matemática é isso. Eu quero chegar na prova, na propriedade ser válida para N mais 1. Mas eu não quero chegar aqui de qualquer jeito. Aquilo que eu sempre falo, eu quero chegar aqui partindo de uma hipótese de indução. Qual é a hipótese de indução? É de que isso daqui é verdade para N. Certo? Se isso daqui é verdade para N, onde está Fn mais 1, Fn, N e N menos 1, eu vou trocar por o quê? Por aquilo que eu estou supondo ser igual, que é 0 elevado a N. Certo? Que é exatamente esse pedaço aqui, não é? Então, vê se eu posso. Na verdade, eu posso. Por quê? Porque é o que eu estou supondo ser igual. Não é o que eu estou supondo ser igual? 0 elevado a N. O que estava escrito aqui antes era isso. Eu apaguei para escrever isso que eu estou supondo ser igual. Então, eu troquei um pelo outro. É a mesma matriz elevada a N, é uma determinada matriz elevada a N multiplicada por essa mesma matriz? Então, bom, isso é uma mesma coisa elevada a N multiplicado por essa mesma coisa dá essa coisa elevada a N mais 1. Então está demonstrado. Isso significa o que? Indução é legal que isso, você só prova o caso base e você chega na propriedade ser válida para N mais 1 a partir da suposição de que era verdade para N, está provado então para todo N. Certo? Eu acabei de provar que isso daqui é verdade para todo N. Logo, se nós conhecemos um algoritmo que eleva alguma coisa a um expoente N com complexidade log de N, nós podemos fazer isso daqui para uma matriz 4x4 também, né? Um algoritmo vai elevar essa matriz a um expoente N, vai calcular a sequência de Fibonacci para a gente com o tempo log de N. Então, o nosso terceiro algoritmo, que é o algoritmo Recursive Squaring, tem a complexidade computacional log na base 2 de N. Então, nós partimos de algo exponencial para algo θ de N e depois melhoramos ainda com log de N. Ok? Muito mais rápido do que esse daqui. Certo? Infinitamente mais do. Porque a vantagem do log é que ele cresce cada vez mais devagar, né? Derivada de log é uma função decrescente, o que significa que à medida que n tende para infinito ou para valor de muito grande que n, a